Olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui, uma videoaula do quadro Diário Posso Tocar. Eu sou a Dani Dezembro, do canal Posso Tocar. Eu sou pianista, sou cantora, sou educadora musical, especialista em iniciação e desenvolvimento musical. E é aqui nesse quadro do Diário, onde a gente bate um papo reto, sincero, franco e direto sobre tudo que envolve a intimidade do nosso dia a dia musical, nossas conquistas, nossos sonhos, nossas frustrações, nossas dificuldades, nossos avanços, nossas superações, enfim, tudo que envolve o nosso dia a dia de crescer na música, para que então a gente se perceba realmente progredindo, aprendendo repertórios, músicas cada vez mais avançadas, num tempo 10 vezes mais rápido do que você sabe, do que você aprendeu até hoje a fazer em qualquer que seja o teu instrumento. Hoje, o tema que a gente vai conversar é o seguinte: como que eu posso lidar com solfejos, como que eu posso solfejar, treinar isso, será que eu preciso treinar isso se a minha voz é desafinada, se eu sou desafinado? Como é que eu vou fazer, Daiane? Como é que eu lido com isso? Quando a gente começa a pensar sobre desafinação, automaticamente nós temos que começar a entender esse conceito de desafinação que se aproxima muito da ideia do temperamento, que é o nosso sistema aqui, né? É a ótica do temperamento ocidental. O que é esse temperamento? É um processo de afinação onde nós dividimos a escala em 12 sons. Então, nós temos 12 vibrações, a nossa quantidade de sons, nós dividimos o tom, na verdade, em 2 semitons. Então, nós conseguimos ter uma quantidade de 12 vibrações, de 12 sons, onde cada semitom ali é a menor distância possível, tá? E onde nós temos os sons enarmônicos, enfim, nós temos mais nomes de notas do que sons de verdade. Nós temos 12 sons ali devido a esse sistema de temperamento ocidental. Acontece que variar essa afinação, na verdade, ser classificado ali como desafinado, não atingir a afinação, é simplesmente não mirar de forma precisa naquela altura que está sendo objeto de foco, de desejo, que você queria cantar, que você queria fazer, que você queria tocar. Então, se você tem que emitir o dó sustenido, de repente você dá uma esbarrada um pouquinho mais para cima ou um pouquinho mais para baixo e não fica ali naquela exata altura que foi colocada como o dó sustenido dentro do nosso sistema temperado. E isso é chamado, popularmente, a gente chama isso de semitonou, né? Então, mirou um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, enfim. Essa é a questão de estar desafinado, é ir para uma altura, né, um pouquinho além, sabe? Raspar, ou mais, ou na verdade um pouquinho aquém, né? Ou menos. Então, essa prática da desafinação, na verdade, ela é vista com maus olhos. Porém, a gente tem que entender que ela até é um recurso aceitável dentro de algumas práticas musicais. Por exemplo, o bend da guitarra é algo que trabalha com essa variação da afinação, da altura. É algo que se torna uma marca. Dentro da música, da indústria fonográfica, especialmente nas músicas de conotação popular, tem cantores que acabam tendo uma marca vocal com essa questão dessas esbarradas, dessas desafinadas, dessas semitonadas, que na verdade até compõem uma personalidade artística, ok? Um dos casos que a gente pode encontrar é do cantor Luiz Melodia, falecido recente, em 2017, que ele tinha essa prática de esbarrar, né? Especialmente ele tinha uns relaxamentos nos finais de frase, algo que conduziu a uma identidade, a um aspecto interpretativo, talvez intencional. Outra cantora é a Naná Caymmi, que também tinha essas questões de ter uma marca vocal que não estava ali nas alturas, algumas notas ela não atingia em cheio, né? Não posso falar que ela estava todas as notas desafinadas, mas alguns locais a nota não estava assim precisa, não atingia a altura absoluta, entendeu? Precisa. Enfim, então trafegar pelas vibrações, fazer um pouquinho acima, fazer um pouquinho para baixo, é algo que dentro da música erudita jamais é pensado, né? Se torna um objeto de fuga, né? Ninguém quer. A gente quer alcançar essa precisão, tem isso. Mas dentro da música popular, pode sim ser algo que é mais recorrente do que a gente imagina e não com esse caráter de defeito, de incapacidade. Na verdade, às vezes é uma escolha muito consciente do intérprete, como uma questão interpretativa mesmo, sabe? Então, quando você pensa que a desafinação é algo ruim, na verdade, nós estamos colocando uma conotação para desafinação
como a falta da educação musical, como a falta da musicalidade, como a falta de um ouvido desenvolvido, onde o cantor fica o tempo todo atravessando, né? A música está num tom, por exemplo, e o cantor está cantando em outro local completamente diferente, está fora do tom, ou o músico está com o instrumento totalmente desafinado. Então isso revela, na verdade, uma dificuldade de formação musical, uma formação muito comprometedora, onde esse músico não tem um ouvido estimulado, onde ele tem uma falta de musicalidade muito grande. Aí sim é um ponto em que a desafinação começa a indicar uma falta de preparo, né? Um despreparo grande ali, e que a gente precisa cuidar, precisa trabalhar, porque é um sinal de uma lacuna forte e importante de ser nutrida na sua base, na sua formação, no seu entendimento musical. Porém, a gente tem que considerar que nem sempre também, quando acontece uma situação de desafinação, vale citar isso, né? Porque às vezes acontece uma situação de desafinação que não caracteriza de fato a capacidade daquele músico. Podem ser elementos externos que acontecem e que nós estamos todos sujeitos porque nós somos seres humanos, como por exemplo uma falha técnica. Um caso que a gente conhece foi da cantora Adele, né? Que no final aí de uma premiação, ela teve uma apresentação, ela canta super bem, a gente sabe o potencial vocal da Adele, e ela não conseguiu fazer e desafinou, mas a questão era, ela não tinha retorno, ela não estava se ouvindo, ela não estava ouvindo a banda, enfim. Então, às vezes também existem algumas questões que acontecem que podem levar a algumas falhas, e isso não necessariamente implica que esse músico tem uma defasagem, tem uma lacuna grande, ok? Então, nem sempre a desafinação deve ser encarada também como um ponto assim tão crucificante, tá? A desafinação, ela é mais um sinal do que um apontador de dedos ali para ser um julgamento, uma inquisição, ok? E nem sempre também ela é tão ruim, ela pode ser adotada dentro de uma questão estética, de uma ideia de criar uma marca ali, instrumental. Alguns instrumentos de sopro também esbarram nessa questão de variar ali como uma marca em alguns momentos pontuais, assim como eu citei o bend da guitarra. Ok, Daiane, então como que eu posso perceber se de fato eu sou desafinado, eu sou desafinada ou não? Como que a gente pode, que critérios a gente pode adotar para assim qualificar uma voz, um timbre de que está desafinado mesmo? Veja, a desafinação ela é sempre muito tratada com ironia, com uma jocosidade, com um rebaixamento, uma crítica velada, né? E isso faz com que seja difícil, se já é difícil para nós que somos educadores, que somos músicos, que já desenvolvemos o nosso ouvido, se já é difícil você identificar exatamente se aquela pessoa ela está desafinada e como que eu ajudo ela, imagina a própria pessoa que está sendo o alvo desse julgamento e que está ali numa dificuldade de entendimento do quanto ela é desafinada ou não e como ela pode melhorar ou não. É difícil você ter essa clareza no começo do seu processo de despertar musical. Por que é difícil? Porque a gente não tem esse ouvido estimulado para discernir um som preciso que mira na altura que foi ouvida e o som que você está emitindo. No começo do nosso processo de entendimento, de formação musical, na verdade, nós cantamos um som e a gente ouve o outro e acha que está igual. Nós não temos um refinamento dessa percepção, desse prestar atenção para poder mensurar se a minha voz ela está um pouquinho mais aguda, ela está esbarrando ali no alto, ela está um pouquinho mais grave ou se ela está exatamente igual ao que eu estou ouvindo. Então, isso demanda, na verdade, um pouco mais de educação musical. Um pouco mais não, demanda educação musical. Demanda um entendimento de formação ali da linguagem musical. E veja, justamente, muitas vezes por não se ter essa formação exata, algumas pessoas podem erroneamente qualificar um som que está ouvindo como algo desafinado porque tem essa percepção do desagradável e acha que o que está desagradável é desafinado. Por exemplo, a música atonal pode ser percebida, pode ser entendida como algo desafinado, como algo que não está correto. E na verdade está corretíssimo, está totalmente afinado, só está sendo julgado como desafinado porque essa pessoa que está julgando, está emitindo esse julgamento, não tem essa sensibilização real, esse entendimento real sobre essa questão da desafinação.
Às vezes também uma voz muito diferente, um timbre muito diferente, pode ter esse julgamento, né? Pode receber esse julgamento e um julgamento provindo de pessoas que não estão realmente preparadas para emitir esse julgamento e isso pode, na verdade, não ser a realidade. Um caso que a gente tem e que vale a pena citar é um depoimento que o Milton Nascimento deu uma vez para o Fantástico, na Rede Globo. Isso foi em 1993, ele deu esse depoimento na Rede Globo, no Fantástico, falando que quando ele tinha 10 anos de idade, ele reprovou na matéria de canto na escola. Ele tirou nota baixa e em todas as outras matérias ele foi aprovado. Milton Nascimento, né? E quando ele mudou, ele transferiu de escola e ele levou o boletim dele lá, né, para que avaliassem. E aí, então, os professores ficaram curiosos de ver por que ele tinha nota baixa, tão baixa, no canto, na música, e nas outras notas da escola ele estava tudo ok e pediu para ele cantar, então. E ele cantou extremamente afinado, e na verdade emocionou um dos professores que estava ouvindo ele, que chorou. Então, na verdade, você vê como a percepção aqui, né, do como ele foi julgado antes, com 10 anos de idade, logo depois, quando outro profissional ouviu e percebeu que, na verdade, era um timbre diferenciado, enfim, que foi julgado como desafinado. Às vezes, nós somos vítimas dessa qualificação que nos bloqueia de forma muito forte. Quando a gente recebe esse bloqueio, essa ironia, né? Ah, você é muito desafinado, pelo amor de Deus, para de cantar. Nossa, doeu meu ouvido. Esse tipo de fala tão dura, ela deve ser evitada, porque a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? A gente tem que ter um pouco mais de empatia na vida. E a gente às vezes fala isso com tanta naturalidade. Nossa, melhor, você tá completamente surdo, você nasceu... desafinado, vai morrer desafinado, para com isso, doendo meu ouvido, sabe? Meu ouvido não é pinico. Essas frases tão agressivas, elas causam um bloqueio em quem ouve, que na verdade, ao invés de você conseguir estimular o potencial, a pessoa se retrai mais ainda. Por que eu digo isso? O que causa a desafinação mesmo? O que causa essa situação de estar desafinado? Muitas vezes, a pessoa que tem essa condição ali, e eu digo que é uma condição porque não é um fato, é uma condição momentânea, ela vem de um ambiente nada estimulado, ela convive com pessoas que também não tiveram estímulo musical, então ela também tem ali modelos vocais, né, de sonorização ao redor dela, que desde a infância eram modelos desafinados. Às vezes a mãe cantava para ela, essa criança dormir, mas cantava desafinado. Então ela sempre foi acostumando a ouvir um modelo vocal que também não foi educado. O ambiente ao redor dela não tinha estímulo musical. Então ela é fruto de ambiente, nós somos fruto do nosso ambiente, a gente reproduz os sons que a gente ouve, ok? Também, acho que o fator mais importante para essa condição de desafinado é não estar com estímulo. Você não tem estímulo musical, não tem estímulo auditivo, então você não percebe. Você não teve até então você não percebe mesmo. Isso está diretamente também relacionado com a falta de treino. A gente não treina essas questões vocais, não tem o entendimento da musculatura ali, do apoio vocal. Então a gente não conhece o nosso corpo para esse quesito, não tem entendimento da técnica do cantar. Então tudo se torna cada vez mais nebuloso. E vale citar que quanto mais nós vamos nos colocando nessa tensão, sabe? Nesse bloqueio de se sentir mal, porque nós alguma vez fomos julgados como desafinados, a gente ouviu isso, percebeu essa ironia, esse tom ao nosso redor e nos encabulamos, isso piora, porque muitas pessoas que têm essa condição são às vezes muito tímidas, elas têm uma tensão muscular grande aqui, elas não conseguem, elas se sentem expostas, também tem uma falta de coordenação respiratória, não consegue ter a respiração com apoio natural para isso, natural não, mas assim, treinado para isso, então falta de estímulos nas questões técnicas, nunca treinou a extensão vocal, então sente que não alcança cantar as notas, parece que sente que está miando se tiver que cantar notas mais agudas, e às vezes, de fato, ela está porque ela está cantando fora da extensão dela, e ela nem sabe o que é a extensão dela, nem sabe o que são as notas de conforto para ela, ou seja, a sua desafinação, se você que está me ouvindo é desafinado, é desafinada, é fruto de uma falta de consciência corporal, musical, auditiva, estímulos. É falta de estímulos para você ganhar essa consciência
de entender o seu corpo, o seu registro vocal e às vezes até uma condição de imprecisão articulatória. Às vezes essa dificuldade na articulação da fala também proporciona uma emissão de som com dificuldade e acaba tendo essa desafinação. Por isso, eu afirmo, uma pessoa desafinada pode ser afinada mediante treino, mediante estímulo, mediante condução e orientação. Mas como assim, Daiane? Como que uma pessoa pode passar de desafinada para ser afinada? Como que vai ser esse processo, assim? Como é que ela vai conseguir treinar isso se ela, por exemplo, já tem 30 anos de idade e já faz 30 anos que ela canta desafinada e ela não teve estímulo nenhum em 30 anos? Ou ela tem 40 anos de idade, ou tem 50 anos de idade. Como que pode agora, nessa altura da vida, eu mudar uma condição pela qual eu estive tanto tempo? Galera, a nossa afinação é totalmente proporcional ao estímulo auditivo, totalmente proporcional. Na verdade, a qualidade da nossa afinação, da nossa emissão vocal, ela pode ser treinada e ela deve ser treinada por exercícios específicos de técnica vocal, corporal, muscular, de você conhecer o seu aparelho fonador, a sua estrutura muscular, corporal para isso e principalmente de educar o teu ouvido, de cuidar da tua musicalidade, de te ensinar a prestar atenção nos sons que você está produzindo e de como você vai comparar esses sons com os que você está ouvindo e como você vai começar a perceber o quanto o som que você produz está exatamente na mesma altura, ou se ele está um pouquinho mais alto, um pouquinho mais agudo, ou se ele está um pouquinho mais grave. Então você vai sendo conduzido para ampliar suas possibilidades de percepção. Vai sendo cada vez, você vai refinando essa percepção e de forma mais minuciosa, mais detalhista. E isso vai trazendo uma amplitude de capacidade que corresponde a um resultado que se transforma em afinado. Você fica afinado. Quanto tempo demora para esse processo acontecer, Daiane? Não sei. Não dá para padronizar um tempo, um processo único para todo mundo. Na verdade, o processo dá para padronizar, o tempo não dá para padronizar para todo mundo, porque depende de como você se entrega a esse processo, de quão rico é esse estímulo, esse trabalho, como você imerge nesse trabalho, quanto você se sente acolhido ou intimidado, ou quanto você se sente à vontade, ou com vergonha, ou recatado. Depende como que você lida com isso. O fato é que você, uma vez que desenvolve essa percepção, abre o teu ouvido e você começa a perceber essas movimentações de som, o quanto você está para cima ou para baixo, pronto, você sai daquela fase de monotonia, né? Aquele cantor que ele tem essa fase ele é monotônico, ou seja, é aquele cantor que consegue fazer apenas algumas alturas, ele canta mais ou menos na mesma altura sempre, é quase uma voz falada e não cantada. E você sai dessa condição de monotonia ali para começar a perceber essas inflexões musicais, essas alturas que vão para o agudo ou que vão para o grave. O cantor monotônico ele só consegue fazer uma ou duas, duas notinhas. Ele não consegue ter essa percepção das movimentações que vai lá para o agudo e vai cantando mais agudo, ou que vem e vai cantando mais pro grave. E aí a gente começa a treinar e sensibilizar o teu ouvido para perceber, você começa a buscar isso e pelo treino e pelo estímulo, você se torna afinado também. Então a desafinação é uma condição temporária proporcional à falta de estímulo e ela pode ser muito bem revertida. Então como, Daiane? Como que eu posso treinar a minha afinação? Como é que eu começo a dar vazão a isso para cuidar dessa minha capacidade que você diz que é uma capacidade que eu tenho, mas que não foi treinada? Acontece o seguinte, você tem que fazer esse processo de forma gradativa e em pequenos passos constantes, diários. Você não pode fazer, né, faz um baita treino hoje e passa ali 10 dias sem treinar o seu ouvido e volta depois fazer um outro treino. Ele tem que ser gradativo e constante, tem que ser diariamente, você tem que imergir nessa sonoridade de estímulo musical, de estímulo do seu ouvido. Então a gente tem que te conduzir, você tem que perceber que o treinamento que você está fazendo vai te conduzindo para essa percepção de direção, de movimentação dos sons. Então se eu posso trazer alguns exercícios para você aqui, eu compartilharia alguns deles primeiro. A primeira ideia é que você precisa
ter uma voz guia. O que é uma voz guia? É alguém que vai cantar para você, que vai trazer uma gravação ali para que você possa ouvir e começar a tentar imitar. Então você passa pelo processo de imitação, essa voz vai te guiando, e nesse processo de imitação você vai despertando a tua consciência para prestar atenção na direção do som. Que é isso que você tem que começar a buscar. Essa consciência de que eu tô num som grave, tô num som agudo. Essa consciência é muito fácil, porque o som tá muito grave e aí claramente você ouve um som grave e um som agudo, claramente você percebe a diferença. Agora, e quando você passa internamente pelos sons aqui até chegar ali e essa mudança é mais gradativa, ela é menor, ela é pequenos passos, tipo do, ré, mudou bem pouquinho, é uma mudança de altura muito pequena. Então você tem que ir treinando por imitação nessa voz. Do, ré, mi, fá. E aí você vai aprendendo a tentar dar esses pequenos passos de altura. Do dó pro ré, pro mi, pro fá. E depois pro sol, e depois pro lá, e vai ficando mais agudo. Pro si e pro dó. Como talvez, se você nunca treinou isso, a partir do lá, do si, do dó, talvez fique um pouco desconfortável, talvez porque é fora da sua região de conforto, do seu timbre, da sua tessitura vocal, ou talvez simplesmente por falta de estímulo até então. Talvez pode estar totalmente por dentro do seu timbre, da sua extensão vocal, mas como você nunca treinou, ainda também fica um pouco desconfortável. E aí como que você vai trazer essa ideia do conforto? Pela prática, você vai insistindo para que isso se torne confortável, ou então você relativiza e pega outra altura. Uma vez que você está tentando, está insistindo e continua muito desconfortável, passa alguns dias de treinamento e continua desconfortável, você relativiza a altura. Não pega esse dó aqui, pega um mais grave ainda. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si e dó. Então o primeiro passo é aprender a cantar isso. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. É importante a gente aprender a fazer a direção que vai para o agudo e que sai do agudo para o grave. Então, do, ré, mi, fá, sol, eu tô indo lá pro agudo e eu vou treinando do, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Se você já toca, sabe como é que você pode treinar isso? Você pode tocar as escalas que você toca, as escalas maiores, e você vai cantando os graus. Ao invés de chamar de dó, você pode cantar. Imagina que você toca lá maior, você toca e usa como voz guia o som do teu instrumento. E aí você procura imitar esse som. E aí você chama de porque ele é o primeiro grau, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí você volta, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Claro que num primeiro momento você vai precisar de um parecer, você vai precisar que alguém fale para você, essa nota está igual, ó, você está conseguindo fazer exatamente. Para essa segurança acontecer, você precisa de uma orientação, você precisa perguntar para alguém que está ao seu redor, que você conhece, seu professor, seu amigo, um familiar que toca já há mais tempo, que entende disso. Fala, eu estou cantando igual? E aí essa pessoa vai te dar essa segurança para que você continue buscando cada vez mais. E você pode variar as escalas, você pode ir para a escala de Ré, por exemplo, e continuar cantando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Por quê? Porque aí você usa o teu instrumento como um guia para você ter essa capacidade de cantar para cima e cantar para baixo, associando os graus da escala que você está cantando. Depois, um próximo momento é você começar a brincar com esses graus, fazendo combinações. Por exemplo, assim, ó, você pensa em fazer essa combinação. Até o 5 só. 1, 2, 3, 4, 5, e aí você volta. 5, 4, 3, 2, 1. E você pode fazer isso também baseado na escala, mas você só toca as 5 primeiras notas da escala.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Se por acaso você não toca a escala, aí você precisaria fazer isso com a sua própria voz. Você precisaria aprender a ter esse modelo, alguém grava para você o som da escala e você vai aprendendo a fazer com a sua voz. Você precisa de um guia, entendeu? Depois é legal você fazer outras criações. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. Tá vendo? Eu fui até o 4 e voltei. Fui até o 3 e voltei. Fui até o 2 e voltei. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. E você vai brincando. Posso fazer outras combinações? Pode, deve. 1, 2, 3, já volta pro 1, 3, 1, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. E aí você vai brincando com os graus da escala, que eu dei um pulo, né? 3, 1, 3, 2, 1. Um pulou lá em cima que desceu. 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. E esse tipo de brincadeira sempre busca com que você comece a perceber direção do som. É legal também você fazer algumas variações, por exemplo, onde você fique na mesma nota, ó. Fica aqui no 3. 1, 2, 3, 3, 3, 3. Porque não é tão simples ficar aqui no 3. 1, 2, 3, 3, 3, 3, manter a mesma altura. Você pode também fazer isso baixando um aplicativo de pianinho no seu celular e você pode tocar as notas no piano. Você toca Dó, Ré, Mi, é muito fácil. Você toca as notas Dó, Ré, Mi, que seria 1, 2, 3 e tenta imitar. Outra coisa que você pode fazer é baixar um aplicativo chamado Vocal Pitch Monitor, porque aí ele vai trazer um monitoramento, por isso que chama Vocal Pitch Monitor. Ó, tem aí, chama assim, né? Vocal Pitch Monitor. Que ele monitora as suas alturas vocais, tá vendo? Vocal Pitch Monitor, o nome em inglês, Vocal Pitch Monitor, ele vai monitorar. Porque o que ele vai fazer? É esse aqui, ó. Eu não sei se você consegue ver bem aqui, ó. Tudo que eu tô cantando tá parecendo um batimento cardíaco. Não é um batimento cardíaco. Na verdade, isso aqui, ele tá monitorando as alturas que eu canto. Então, quando eu tô cantando uma nota, se eu quero ficar na mesma, para ver se eu tô conseguindo ficar, eu emito essa mesma nota várias vezes. E se essas ondinhas ficarem no mesmo lugar, ele está mostrando que eu estou ficando igual. Então, Dó. Tá vendo? Ele pegou as minhas variaçõezinhas aqui que eu fiz, pequenas variações, e ficou mais ou menos na mesma altura. Que agora eu falei, provavelmente ele está pegando o mão da minha fala, né? Sim. E, ó. Dó, Ré, Mi, 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 Ré, Dó. Isso daqui ajuda você, sem ter um professor, a perceber se você está emitindo a nota corretamente, se você está ficando na altura, se você está caindo, porque ele monitora por um desenho mesmo, ele faz o desenho da sua altura, ele mede a frequência da sua voz e te ajuda também a perceber isso. E você vai treinando isso. Depois de algum tempo, você passa para começar a treinar pequenas canções, onde você vai perceber as alturas das sílabas que você está cantando. Então, por exemplo, temas folclóricos, temas infantis são muito bons para isso. Por quê? Porque são temas bem simples e você vai focar na estratégia que você quer, que é focar essas alturas, esses movimentos. Por exemplo, a canção do João Ratão. É um tema que provavelmente vai parecer ridículo para você e não tem problema, pode parecer ridículo. A estratégia é você prestar atenção nas alturas. Então, como é que é? Din, dom, din, din, dom, vai casar o João Ratão, os dois sinos tocarão, din, dom, din, din, dom. Então, às vezes, você pode começar a prestar atenção nas canções folclóricas que você escuta para perceber se as notas dela estão indo para baixo, estão indo para cima, se estão ficando no mesmo lugar. Tipo essa, eu vou cantar de novo, ó. Tinha uma nota, dom, outra nota, din, din, dom, vai casar
zar, o, João, ratão, os dois sinos tocarão, din, dom, din, din, dom. Tá vendo? É uma canção muito simples que te ajuda a prestar atenção nessa movimentação que tem 2 notas só. Então você pode pesquisar por canções folclóricas para que você preste atenção nessas notas. E aí, no segundo momento, você começa a treinar canções já na pauta, para que você transfira esse treinamento aqui que você fez com os graus para a escrita na pauta. Por exemplo, se vem aqui, né, ó, uma escrita dessa forma aqui, ó. Eu vou escrever para você ver, ó. Se vem algo assim, ó. Vou fazer aqui. Vamos ver se 3 pautas é suficiente. Eu tenho uma cançãozinha aqui que eu vou copiar para você, ó. Quer que eu ponha para cá? Assim, ó. Essa canção aqui, ó. Opa, opa. Aqui era Ré. Ah, agora vai ficar Mi. Esse Ré ficou tão pequenininho perto de Mi. Ó. Pronto. Imagine isso, ó. Uma pequena melodia aqui, quase não coube, mas deu uma apertadinha e coube. E aí você tá vendo essas notas, e você aprende a ler essas notas, então você começa a transferir o seu treino de movimentação para cá, porque você percebe, pensa em termos de graus que estava cantando, esse é o grau 1, é o grau 1 da escala de Dó, seria Dó. Esse é o grau 2, esse é o grau 3, esse é o grau 3. Opa, 3 aqui, eu tava colocando 2, é Mi, 3 de novo. Esse é o grau 5, grau 4, 4, 3, tá vendo, ó? 5, 5, 4, 4 de novo, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 1. Tá vendo? Então você mapeia aqui, você vai 1, 2, 3, 3, 3. Eu escrevi que aqui é 1. Mas que, professora mais louca? Aqui é 3. Tá vendo, ó? 1, 2, 3, 3, 3, 5, 5, 4, 4, 3, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 1. E você viu que eu não me preocupei, num primeiro momento, em pensar na questão rítmica. Foi intencional. Eu estou apenas transferindo o que eu treinei intuitivamente ao ver apenas número e focar o meu corpo, o meu cérebro, para pensar na direção sonora por números. Eu estou transferindo isso para uma leitura escrita. Então, num primeiro momento, eu não pensei no ritmo só para que eu possa focar na questão da altura. 1, 2, 3, 3, 3, 5, 5, 4, 4, 3, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 1. Uma vez que você conseguir, lógico que dentro do seu treino de solfejo, aí você vai ter que se preocupar com a parte rítmica também, e aí você vai fazer, né? 1, 2, 3, 3, 3, 5, 5, 4, 4, 3, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 1. E aí isso já demanda uma outra questão, um outro tema para outra aula, que é a gente pensar
como que eu coloco essa questão rítmica junto no solfejo, ok? Isso é um passo de cada vez, mas o fato é que você tem que acoplar de forma gradativa o seu treinamento, o seu direcionamento vocal, porque assim você vai educando a sua consciência corporal, muscular, auditiva e musical. E assim você vai ficando bom na música, entende? Esse é o caminho para que você saia de uma condição que parece impossível de sair e perceba que ela é mais possível e mais real do que você imagina, porque de fato ela é. O nosso ouvido é totalmente proporcional ao estímulo que nós damos a ele ou não. Tudo depende do estímulo que a gente dá. Tem um educador que até que ele diz que, quer ver, ajudar o aluno a perceber os efeitos da própria voz é a condição, segundo o educador Welch, essencial para a correção da desafinação. Então não sou só eu que falo, ok? Esse autor já fala sobre isso. Nós precisamos perceber a própria voz, perceber esse deslocamento da própria voz, e aí você vai corrigindo a sua desafinação com naturalidade. E claro, né? Conforme você vai treinando isso e vai ganhando consciência muscular, corporal, melhor e melhor você vai ficando, a ponto de que se você decide enveredar por um caminho de estudo técnico do canto, melhor e melhor ainda, com o tempo, de forma gradativa, você vai ficando. Mas Daiane, eu não quero ser cantora. Eu toco, eu amo tocar o meu instrumento. Eu quero continuar tocando o meu instrumento. Para que eu tenho que aprender a fazer solfejo? Para que eu tenho que pensar em educar minha voz? Isso é uma condição para quem canta. Para que eu que toco e não quero cantar, não tenho esse interesse, para que eu preciso desenvolver isso? Para que não? Nunca vou cantar na minha vida, eu vou ficar quietinho com a mão no meu instrumento. Eu tenho certeza que esse pensamento está passando na sua cabeça agora, porque passa. É um pensamento muito comum, muito pertinente e muito óbvio até, é natural. Pois eu te digo, porque quando nós passamos por esse processo de usar a nossa voz como nosso instrumento primeiro, do nosso corpo, ela está sendo um veículo para expor, para transpor aqui, né, para transpirar a musicalidade que nós estamos tendo, que nós estamos nutrindo ou não. Então, na verdade, todo o processo de educar o teu ouvido vai passar pela tua voz, porque tudo que o corpo faz expressa o quão musical você está, o quanto você está interiorizando a linguagem da música. E tudo que o corpo não faz expressa justamente o contrário, o quão não musical você está, o quanto você não está entendendo a linguagem da música de fato. E para tocar cada vez melhor, nós precisamos desenvolver um bom ouvido. Se nós não desenvolvemos o nosso ouvido, nós não percebemos a qualidade do que a gente produz no instrumento. A gente não percebe se esse instrumento está afinado, mas além de não perceber a afinação do próprio instrumento, a gente não percebe o quanto nós estamos cuidando do timbre que a gente tira dele. Sabe naquele momento onde você vai refinar a sua interpretação? Você não consegue dar esse passo além, você não consegue ficar cada vez melhor nos timbres, na qualidade timbrística que você tira, porque você não percebe, porque é algo muito detalhe, muito refinado, é pequenininho de perceber. Se o teu ouvido não foi educado, você não consegue ter essa acuidade para essa percepção tão direcionada. Então você se limita. Nós precisamos desenvolver o nosso ouvido, o nosso corpo, para tocar cada vez melhor. E a gente desenvolve o ouvido colocando a nossa voz como alvo primeiro. A nossa voz expressa o que nós temos aqui dentro de nós, a nossa capacidade auditiva, a nossa capacidade musical. Então, independente se você é cantor ou se você é instrumentista, desenvolver o teu ouvido vai passar pela prática da tua voz. E claro, se você for cantor, além de desenvolver o ouvido, você vai cuidar, por meio da sua voz, das questões técnicas do cantar. Quando você é instrumentista, você não vai cuidar das técnicas do cantar. Não é esse o teu foco. A técnica que você desenvolve, a camada técnica, é do seu instrumento. Mas toda a parte de educação auditiva e do solfejo vai acontecer, tem que acontecer, deveria acontecer se você estivesse passando por um bom processo de estímulo musical. Até porque, se você se você quer tirar músicas de ouvido, você precisa desenvolver esse ouvido. Poucas são as pessoas que têm ouvido absoluto e que têm uma facilidade para perceber o som. A maioria dos músicos
como eu, por exemplo, não tenho ouvido absoluto e desenvolvem o seu ouvido relativo por meio de todo esse treinamento que o solfejo vai conduzindo para refinar a tua percepção. Desenvolver o ouvido é desenvolver esse prestar atenção. Você começa a prestar atenção, comparar movimentos, comparar distâncias e você vai desenvolvendo o teu ouvido que te capacita para tirar músicas de ouvido, para escrever, para tirar acordes, para tirar harmonias e não ficar dependendo de cifras que você encontra ou de partituras que você encontra ou não. Ou seja, para você crescer musicalmente, esse é um treinamento importantíssimo, sem o qual você vai ficar relegado a sempre depender de uma outra pessoa para fazer por você, alguma pessoa que desenvolveu o seu ouvido. Então, ridicularizar-se, sabe? Ou ficar sentindo vergonha da forma como você está cantando, ou como você está tentando treinar o solfejo, só vai te atrapalhar. Se você se encabula, se tem muita vergonha de se expor, e se também o ambiente em que você está ali, da sua sala de aula, do seu treinamento disso, não é um ambiente acolhedor, isso vai cada vez mais te travar, porque sempre no começo do nosso estudo de qualquer coisa, não só do ouvido, não só do solfejo, não só do treinamento para desenvolver essa capacidade de solfejar e de solfejar afinado, de ter uma mira mais direcionada para refinar esse ouvido, não só nessa área, tudo que nós aprendemos no começo nós somos ruins. Por quê? O começo a gente não sabe, então não tem como a gente esperar que nós seremos excelentes, perfeitos e tal. Não, a gente não pode se desestimular por se ridicularizar, por sentir muita vergonha se está cantando desafinado ou não. Você não tem que ter vergonha se você estiver desafinado. Não é algo desclassificatório, não é algo ruim dessa forma como foi conceituado, como a gente tem essa sensação, né? Essa noção popular. Pô, ele é desafinado, como algo muito ruim. Falar que ele é desafinado é a mesma coisa que falar que ele é loiro. É uma característica, ok? Alguém é loiro porque não pintou o cabelo até hoje, senão não é mais loiro. Então você é desafinado porque não treinou até agora, senão vai ser afinado. É só uma característica e acabou, não tem nada de ruim nisso. São as pessoas que colocam uma entonação jocosa, de ridicularização e que você não pode aceitar para si próprio, senão você vai bloquear o seu processo de treinamento, de educar a sua voz. Porque como é que você vai educar a sua voz se você não emitir o som? Não tem como. Então você tem que buscar um ambiente acolhedor que promova uma sensação confortável em que você consiga se expor com naturalidade e onde errar faz parte natural do processo. Sem você se sentir à vontade com os seus próprios miados, dificilmente o progresso vai acontecer. Nós temos que levar numa boa a nossa desafinação. Sou desafinado. Na verdade, a gente deveria trocar o sou por estou desafinado. Eu estou desafinado, eu estou desafinada. Eu vou agora buscar como que eu vou melhorar isso aqui. Sabe, a gente precisa ter como requisitos para o nosso crescimento essa confiança na nossa capacidade e por meio de uma certeza de que o ambiente em que nós estamos permite com que a gente se solte, relaxe, tá tudo bem, não sou só eu que sou desafinado, que estou desafinado. Todos que estão num processo de crescimento musical estão desafinados, é normal, depois a gente passa a ser afinado. E eu repito, se tornar um cantor, seguir o seu desenvolvimento técnico da sua voz é uma outra área. Depende se você quer ou não. Às vezes você não quer, você quer focar no teu instrumento. Isso é uma outra questão. Agora, se sentir acolhido para errar com naturalidade, isso é parte, é condição do seu processo, para que você não entre em bloqueios de se sentir menos, sabe? De se rebaixar perante os outros e travar de vez, criar tensão muscular e não conseguir desenvolver essa importante ferramenta para o seu ouvido musical, tá bom? Lembra sempre disso. Quanto mais você está num ambiente rico musicalmente, menos ridicularização ao redor desse conceito existe. E quanto mais ridicularização existe, é sinal de que você está num ambiente ruim para isso. E de fato, você não vai se tornar afinado porque o ambiente não estimula, ok? Se o ambiente estimular, com o treinamento correto e com a receptividade correta ali nessa questão do conforto, é questão de tempo para você educar a sua voz. E então, fazer dela uma ferramenta para cantar cada vez melhor, como sendo o seu alvo primeiro, o cantar, ou para ter ali uma ferramenta importantíssima para impulsionar a sua prática de tocar os repertórios, tirar de ouvido, tocar com mais qualidade, perceber a sonoridade desse tocar, ok? É uma ferramenta. Eu espero de coração que
que você use ela a seu favor cada vez mais, com mais naturalidade, com mais prazer e com conquista, com essa sensação de conquista, porque é uma conquista, nós vamos conquistando esse ouvido e essa educação de, ao mesmo tempo que o ouvido se abre, a nossa voz emite a certeza daquilo que a gente está conseguindo dominar. Eu desejo que de fato assim seja para você. Show de bola? Se você curtiu, lógico, né? Já dá o seu like aí, agora já compartilha essa videoaula, esparrama para mais pessoas verem, ouvirem, pensarem sobre isso, aprenderem essas dicas sobre solfejo, sobre educação vocal, sobre essa percepção auditiva, esse refinamento do escutar e para que saiam desse bloqueio de se sentir desafinada, se sentir travada e achar que não é para si o cantar e leva para mais pessoas, tá bom? Para que a gente possa esparramar música por aí com muito prazer, com muita possibilidade para que mais e mais pessoas se sintam felizes. Porque se tem uma coisa que todo mundo tem, é a voz. Então esse é o instrumento mais barato que a gente tem, que todo mundo pode se desenvolver, pode crescer, pode aprender e traz muito prazer, tá bom? E lógico, né? Deixa aí nos comentários o que você tá achando, o que você achou desse tema, se você gostou, se você quer mais temas sobre voz, deixa aí, tá bom? Se você já treina solfejo ou não, se você tem essa prática, como que é, se você se sente desconfortável porque você nunca treinou, você é instrumentista só, você já teve essa experiência? Quem geralmente nunca treinou esse cantar e é instrumentista, geralmente se sente muito desconfortável. É também o seu caso? Você já treinou, já passou da fase do desconforto? Enfim, deixa eu te conhecer mais, tá bom? Manda aí pra mim, posta pra mim nos comentários, porque eu te encontro na próxima videoaula, combinado? Até lá, hein?